Voltando então, a aula 9, o movimento helenista. Aula 9, parte 1. Certinho, né? Então, o movimento helenista, a parte 1 agora, tá? Aula 9. Como os cristãos conseguiram diferenciar algumas crenças e costumes que pareciam ser cristãs e eram usados pelo mundo helenista. Então, muita prática cristã, igual eu falei na semana passada, eram realizadas já por algumas religiões da época. E a igreja teve que diferenciar isso aí. Tem uma turma de casa entrando aí, ó. Bênção. Glória a Deus. Ó, o Valdir entrou aí agora. O Valdir, o Walter. Glória a Deus. No começo da era cristã, a igreja sofreu muito com as influências de outras religiões, que tinham crenças parecidas. Aliás, Walter, Valdir aí, Mari, se tiver que mandar alguma pergunta, manda aí no Instagram mesmo, que o Tadeu lê aqui pra gente, tá bom? Mas deixa pro final. Aliás, a Márcia fez uma pergunta, não voltou a pergunta, esqueci, ela esqueceu. Quando terminar essa aula, você pode, tá bom, Márcia? Uma vez uma aluna fez com a mão assim, ó. Eu pensei que era para perguntar, falei, eu gosto da pergunta, no fim da aula, né? Aí ela falou, espera um pouquinho, esperou, quando acabou, falei, pode falar, Nancy? Não, eu só queria ir no banheiro, professor. Eu tô até agora aqui segurando, falei, tadinha, não faz isso não. Deu o dedo, né? E depende do dedo de fachada, pior ainda. Esse aí, por favor. No começo da era cristã, a igreja sofreu muito com as influências de outras religiões, que tinham crenças parecidas com a revelação de Deus, e fez a sua tarefa de clarificar o que tinha de verdade e condenar os erros e trazer a verdade de Deus para os povos. Com o domínio romano, o Império mais absorveu as culturas e as manteve do que interferiu nas mesmas. Por exemplo, até os deuses continuaram os mesmos, porém com nomes trocados. O Império Romano foi o maior promotor do sincretismo religioso, que eu já expliquei na outra aula, né? Na história. Também o pensamento político, a força militar, bem como outras instituições culturais e religiosas dos países conquistados, era mantida. Roma descobriu que destruir era mais trabalhoso do que manter. Realmente, gente, essa ideia, de quem vem essa ideia? Porque até um povo aí, eles destruíam tudo que conquistavam, né? Os babilônicos fizeram isso. Os babilônios eram uma cultura muito avançada. Eles chegavam num local, por exemplo, exatamente, chegava aqui em Balneário Camboriú, tirava o prefeito, os vereadores, tirava os lojistas, né, proprietários, deixava o povo. Não mexia no dinheiro, nem na moeda, nem no hino nacional, mantinha. E colocava os deles aqui, entendeu? E foi inteligente. Porque destruir para reconstruir, destronar, às vezes as conquistas não ficavam muito tempo, porque eles chegavam, destruíam, depois não sabiam como lidar. Como lidar com aquele clima, aquele povo, aquele jeito, aquela pessoa, aquela cultura. Então eles faziam isso. Só que aí, eles importavam também as crenças, os deuses, os cultos, e a igreja teve que enfrentar tudo isso, né? Por não ter uma identidade própria religiosa, Roma não foi capaz de satisfazer os anseios do seu povo. Até porque tanta mistura criava uma certa brecha da ansiedade na população. Assim, a religião oficial não atingia o objetivo. Foi nesse campo fértil que as religiões orientais, como eram novidades, foram se acomodando e trazendo os mais diversos cultos e práticas religiosas. Nesse caso, Roma tinha uma parceria à cultura grega, que também, por ordem de Alexandre o Grande, mais adotava que adaptava. Então era adota e não adapte, né? É isso aí. Sendo uma cultura agregadora, os povos contribuíram para uma diversão de crenças, diversas crenças, né? E muitos deles elencados pelo cristianismo, porém de forma a corrigir, a dar o real significado para aquilo que os povos tinham como conceito. Então, esse foi um princípio difícil para a igreja se estabelecer, quando vinha algo parecido com o que eles já realizavam. Aí você tinha que ter uma dinâmica de explicação e diferenciação pelo poder de Deus, né? Parte 2. O ponto básico do Logos. Outro exemplo forte da cultura helenista era a religião, a cosmologia.
Aí você vai ter já a mitologia grega, certo? Eles criam que a Terra era o centro do universo. E veja, agora uma concepção cristã, pois acreditava que o divino estava no céu. Olha aí, quem falava isso não era a igreja? Não, os gregos falavam também. Que o divino estava no céu e abaixo da terra moravam os espíritos maus e a morte. Que é o caso do Tártaro, né? O Sheol, o Hades. O Tártaro é o local que ficava, né? Então, na mitologia grega, tudo tem a ver. Só que a igreja ia pregando isso aqui, cara, e agora? Mas aí a igreja dizia, não é Urano, é Yahvé. Entendeu? Glória a Deus, né? Não é Zeus, é Jesus. Ok. Porque os Zeus na mitologia deles era um libertador, né? Como Cristo é na nossa. Então, olha, interessante isso. É claro que a igreja não crê assim, pois o tempo dos gregos era desprovido de ciência. Entretanto, a igreja trouxe luz sobre o assunto e hoje usamos a metáfora de Deus em cima e o diabo embaixo. Não necessariamente sob o ponto de vista geográfico, né? É o ponto de você pensar sobre a baixeza do inferno e né, altíssimo tremendo de Deus. Porque se a terra é girada, daqui a pouco onde ela embaixo, aqui está virando em cima, né? Os japoneses estão lá, como é que é, né? Daqui a pouco eles estão embaixo, daqui a pouco estão em cima, né? E se a gente não abrir o olho, né? Não abre não. A ideia foi sem querer. Foi sem querer. É porque eu já fui sendo puxado, né? É sem querer. A ideia... A ideia é legítima, contudo o princípio grego está enganado. Note que também eles aderiram à ideia de que a vida possui sobrenatural, com poderes invisíveis e criacionais da natureza, bem como o mal era um governo da terra. Eles achavam que tudo que era terreno era mal. A matéria já era mal em si. Olha aí. Pedro fala, o que Pedro fala? Se nascer sob uma semente corruptível. Ele era grego? Não, ele era judeu. Interessante, cara. Não são assuntos que nos lembram, por exemplo, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Aí vão dizer que João era grego, que João veio na Grécia, isso aqui. Não, a Grécia fala que há um poder divino em cima e um poder maléfico embaixo. A igreja fala esse que está em cima é Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está embaixo é Lúcifer, Satanás. Então a igreja veio para clarificar. É o caso de Paulo no Areópago, né? Sobre o desconhecido. Entre outras coisas, neste ponto, o cristianismo entra com uma revelação, pois para os helênicos a terra era o resultado de eventos naturais. Por exemplo, para os filósofos Tales, Anaxímenes e Anaximandro, séculos antes de Cristo, o universo existia a partir de elementos naturais, tais como a água. Assim, o cristianismo responderia que alguém fez a água. Quem foi? Quem fez a água, então? Ora, se a água existe, quem criou? Logo, foi o Deus vivo. Nesse caso já é uma metafísica. Nesse caso aí já é uma pergunta ao texto. Ué, mas existe... É igual o pessoal fala do Big Bang. Big Bang, né? Bum, explodiu, nasceu a vida. Uau! Essa explosão foi inteligente, porque olha, a fotossíntese, o ecossistema, a harmonia da concepção atômica. Como é que você explica isso? Aí a pergunta é, quem fez a explosão? Ah, foi as poeiras cósmicas. Quem fez a poeira cósmica? Foi detrito. De quem fez detrito? Vai chegar em Deus, cara. Não tem pra onde correr. Isso aqui é cântaro? Tipo, isso é um vaso, né? É um vaso helênico. Ele é feito pelos gregos, cara. Chama-se cultura helenista. Isso aí. Gente, uma vez eu estava na sala de aula na universidade, né? O cara do Big Bang, Big Bang, Big Bang. Eu falei assim, professor, eu creio no Big Bang. Olha aí o religioso entre nós, eu creio no Big Bang. Big Bang, Big que é Deus falou, bang, aconteceu. O Big é Deus, ele falou e bang, aconteceu. Fechou. Número 3. Veja como o apóstolo Pedro refuta. Gente, olha que interessante. Daqui para frente essa aula fica mais profunda. A semana que vem vai entortar a cabeça de vocês. A semana que vem promete, cara. Apesar que a dupla ali, né? Vão cantar fora no show. Aí, ó, fica online. Mas vai assistir, que bom. Tá, a Renete também, né? Conduz internet, tem que assistir, né? Veja como o apóstolo Pedro refuta Heráclito. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Apóstolo Paulo, né, gente?
Para Heráclito, ele tá no 6º século antes de Cristo. Excuse me, 6 centuries before Christ. Que representava outra parte da filosofia grega. O universo era dirigido por uma inteligência. E o cara nunca leu a Bíblia, que eu não tinha também, né? E o que governa foi a partir do Logos. Quem que é o Logos? Que a Bíblia fala? Jesus. Iota, sigma, e Logos, iota, omicron, sigma, iota, sigma, iota, omicron, sigma, omicron. Logos é Jesus. Iota, eta, sigma, omicron. Jesus, Logos, o verbo. O Heráclito está falando isso no 6º século. Hello! Porém, não diz quem é o Logos. E João responde, no princípio era aquele que é a palavra. Cara, eu vou pregar. Ele estava com Deus e era Deus. Estou arrepiado aqui. João 1:1. Foi por essas e por outras que Paulo pregou em Atenas sobre o Deus desconhecido, por encontrar elementos susceptíveis às crenças dos povos, todavia praticados de forma errada e controversa. É bom salientar que a igreja não se aproximou de tudo que este povo cria, porém em pontos semelhantes. Raiz da verdade. O conceito da verdade é o propósito feito para iluminar os povos. Assim encontramos o princípio do texto. O povo que caminhava em trevas viu a grande luz. Sobre que viviam na terra da sombra e da morte, raiou a luz. Isaías 9:2. A busca pela verdade. Já em confronto com os sofistas, que eram às vezes éticos e outros relativos, o helenismo desenvolve uma metodologia de busca do verdadeiro. Sócrates, no 5º século de Cristo, aí, busca da verdade pelo autoconhecimento. Aí que você vai ter o princípio do quê? Lembra? A busca da verdade pelo conhecimento? Exatamente, gnosticismo. O gnosticismo. Então veja bem, os gregos estão falando algo que a igreja vai dizer a mesma coisa, só que ela vai dar nomes. Ela vai dizer quem é. Isso muda completamente. Vamos encerrar nossa aula? A parte número 4 agora. Na visão de Sócrates, as pessoas poderiam ser levadas pelo autoconhecimento, a sabedoria e prática do bem. Nesse caso aqui é o gnosticismo, né? Quer dizer, o comecinho dele. Mas o homem não nasce bom, pelo contrário, de acordo com Pedro, de uma semente corruptível. O cristianismo refuta, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14,6. Ou seja, a verdade de Deus é só através de Cristo. As verdades relativas podem ser adquiridas pelo aprendizado, mas a única e eterna só através de Jesus. O cristianismo iluminou o pensamento de Sócrates, pois ninguém se torna bom por autoconhecimento, mas a conversão genuína do crente. Eita glória! A vida nova chega. Gente, quando alguém era transformado, alguém falava assim, olha o que o Sócrates falou, mas não conseguia explicar. Jesus transforma o mal no bem. Tá aí, Era um cachaceiro, né? Mulherengo, sujo, bandido jogado, agora é um crente cheio do Espírito Santo, pregador da palavra de Deus. Aleluia. Mas a conversão genuína no crente, a vida cheia do Espírito Santo, leva a pessoa a fazer o bem. Embora alguns mesmo sem ser cristão fazem o bem, porém sempre haverá um limite de sede da vida eterna. Não basta ser bom, tem que se converter e receber Jesus como Senhor e Salvador. Platão, no 5º século de Cristo, busca da verdade. Ele disse já está no ser. Para Platão, inicialmente discípulo de Sócrates, o mundo das ideias constitui a realidade do qual o mundo sensível é reflexo ou soma do antes. A concepção do antes para Platão era a fonte das ideias. Após isto, consequentemente, no uso da inteligência desenvolvíamos a ideia. Ou seja, para ele já nascemos com o raciocínio, mas as ideias são inatas e podem ser desenvolvidas. O cristianismo diz para Platão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A liberdade de Jesus em Jesus liberta, traz para fora. A semana que vem, nós vamos mergulhar no Aletheia, a busca da verdade da Grécia, e como que o Evangelho vai combater isso aí. Márcia, tinha uma pergunta no começo? Sim, eu perguntei quanto tempo demorou para eles fazerem o cânon bíblico. Os 2 cânones, né? São 2 cânones aí que você pode se remeter. O primeiro, o Antigo Testamento, em torno de 200 anos. Eles foram compilando livros, separando.
O concílio de Jâmia aconteceu mais ou menos aí antes de Cristo, né? 200 anos de Cristo. Lembra que quando chegou o Ptolomaico, já estava pronto a Torá? E eles fizeram a tradução? Foi isso aí. Porque, faz a conta, depois da volta da Babilônia, eles conseguem, Esdras, alguns livros lá na Bíblia, né? E vão juntando isso. Esses livros somem do noticiário, eles vão voltar no tempo de Macabeu, lá no templo. Já tinha lá uma compilação. Aí eles começaram a fazer isso. Só que eles aderiram a alguns livros, a uma escola, né? Os livros não inspirados, né? Mas os livros que eram escritos em Israel, em hebraico, até os profetas, esse foi considerado sagrados, né? Já o Novo Testamento, a ideia foi 300 anos para começar, para ter o final. Foi em 381, né, que o Atanásio I, não, o Papa Damásio I, encomendou a Vulgata. Já havia então fechado 27 livros, né? E aí nós temos aí um período de 200 anos. Então assim, 200 para cá, 200 para cima, dá mais ou menos 400 aí a compilação. Né? Mais alguém que uma pergunta aí? De certo inspirado hoje, estava melhorando um pouquinho. Pastor, Sim. a gente pode dizer que essa questão da Igreja Católica deles ter, tipo, santos e tal, vem também da cultura romana, assim? Olha, eu creio que não, porque a cultura romana ela vai diluir-se até o 3º século. Eles não vão preocupar muito com isso, não. O que acontece é que a iconografia, que você está falando é iconografia, no começo era era muito legal no começo. Eu vou dar alguns exemplos. Há uma história que não está na Bíblia, que você ouve isso lá em Belém, que quando Zaqueu já ceava, assim, a ceia, não a Santa Ceia, a ceia, porque a janta lá é ceia. Ele ceia com um balde de pele de cabras e caminhava na escuridão e e levava aquele balde. Um dia a esposa decidiu segui-lo. Ele sempre fazia isso. Aí viu que ele foi numa árvore, jogou água na árvore e ficou ali olhando e chorando. Aí ela interrompeu: Zaqueu, meu filho, o que está acontecendo? Você está maluco? Você come, enche esse balde de pele de cabra de água e vem aqui jogar na árvore. Ele falou: é que foi aqui que eu encontrei com ele. Eu tenho saudade. E aí aquele lugar tornou-se um lugar de culto. Os irmãos diziam assim: olha, aqui que Jesus fez isso, vamos fazer um culto aqui. Mas não era idolatria. Era, sabe, por isso que Adriano, em 135, ele vai destruir esses locais de culto. Já havia cabaninha, já havia pessoal, porque aqui ele ressuscitou, aqui ele curou aquele cego, vamos fazer um culto aqui, não é? Era um negócio assim. Exato. Aí, então, depois que a Helena vai fazer isso, ela vai construir as igrejas aí. Aí o que eles faziam então? Como é que seria apóstolo Pedro? Vamos tentar. Aí, quem é tataravô de alguém aí? Como é que era? Aí escrevendo e faziam uma caricatura parecida, caricatura. Os bizantinos eram bons também em mosaico. Eles desenhavam o pão, o peixe, aqui a Jesus com os discípulos, imaginar mais ou menos Jesus. Isso foi assim, tipo uma lembrança, para se inspirarem. Com o passar do tempo, foram transferindo autoridade para essas imagens. Aí nasceu a auréola, aí nasceu as imagens com os anjos no céu, aí veio toda aquela idolatria mesmo, né? Aqui Deixa eu terminar só a pergunta. Aí eles foi fazendo iconográficos, né? Que são as imagens de escultura. A cruz, o caneco, né? Tudo isso foi, com o advento da reforma, isso foi tirado, para que não houvesse idolatria. Inclusive a questão da mariolatria, né? E outros santos aí, santos, né? Então foi só foi um desvio de atenção. O começo foi legal, mas o desvio. Quem não quer ter a foto do vovô, né? Agora você falou do seu pai, né? Que parece com o Natan, para você comparar as fotos. Agora não vou acender uma vela. Eu não vou adorar e pedir para ele, né? Isso, com o tempo foi isso. Aí, quando veio a reforma, tornou-se iconoclastia. Nós somos iconoclastas, né? Não somos iconógrafos, né? Outra pergunta? Do Santo Sudário. Porque eles falam que tipo, a imagem de Jesus... A Dona Verônica, da Santa Verônica. Então, uma vez eu peguei um grupo lá no Israel,
Me deram um grupo para dirigir, um grupo católico que eu não sabia que. Então depois que eu comecei a ver o roteiro, né? Eu tive que passar por isso, pelo Santo Sudário lá. É uma crença, uma história, né? Uma lenda que na época de Jesus. Para que tipo, as imagens são inspiradas nesse tipo. Sim, isso. Faz parte. O Santo Sudário faz. Mas a Bíblia não fala, não menciona. Inclusive, dizem que ele caiu 14 vezes lá. Não, 14 paradas, né? E, bom, a gente chega lá, passa o Getsemane, né? Sobe, pega a direita e vai embora para o Calvário. Não tem negócio de cair. Mas ele tem as paradas e tal. Até nas próprias igrejas católicas tem assim as estações. Cai pela primeira vez, cai pela segunda vez. Eu acho bonito, sabe, a devoção deles. Eles, rapaz, eles são muito devotos. Eu acho bonito isso, cara. A fé, sabe? Eu passei na Dutra, estava tendo Pentecostes. Era dos católicos carismáticos. Os jovens com o rosto, 5 mil jovens, com o rosto no chão, buscando o Espírito Santo. É linda a devoção, sabe? É muito legal. Então, essa questão do Santo Sudário, tem muita lenda sobre isso. A Bíblia não fala, a gente não vai ficar com isso, né? É só uma questão cultural. Há muita coisa que a tradição fala, não está na Bíblia, né? Começa do Zaqueu, que eu falei com vocês, né? É muita coisa que a tradição fala, não está na Bíblia. Mas hoje tem muita gente falando muita coisa, muita viagem solo também. Alguns dizem que Cristo era carpinteiro de fazer armário, outro fala que era só de finish, de acabamento. Sabe, que muda a salvação, essas coisas, essas instituições, né? Não muda nada. Mais alguma pergunta? Amém? No Velho Testamento, pastor, eu li lá a palavra da Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus. Que o povo adorava. É a Sinai. A Sinai, né? Que é uma deusa acadiana. Lá do Monte Sinai. Era uma. Para colocar na Rainha do Céu, que hoje está fazendo Maria, né? É um sincretismo religioso, é isso aí. É o sincretismo religioso. Transferindo aí, só mudar o nome, só para ficar mais parecido. Ok, pessoal, vamos encerrando por aqui. A turma de casa aí, semana que vem, não perca a aula. A busca pela verdade em Cristo. Nós vamos então, gente, vocês não sabem o que vai acontecer semana que vem. Para mim, é o ponto alto desse curso, essa aula que vem. Ela é maravilhosa, uma revelação profunda. Eu aconselho que vocês leiam a apostila antes e ore, jejue, para entender essa aula. Ok? Turma de casa, Deus abençoe. Hoje é da prova, tá? Se eu não me engano, hoje é da prova. É 789. Mas vamos deixar para semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente faz essa prova aí. Tá bom, gente? Porque a Márcia voltou agora. Ela sofreu um atentado aí, mas conseguiu vencer. Tá firme. Argentino duro na queda, velho. Brinca não, hein? Não é assim não. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Valeu. Até a Vânia entrou aí, rapaz. A Vânia tá na aula aí, ó, dando um sinalzinho. Amor, prepara aí pra mim alguma coisa, que eu tô com fome aí. Glória a Deus. Amém? Fica a dica aí, fica a dica. Deus abençoe. Amém, Pai.